Faremos a leitura dos versos 24 até o verso 26. Mesmo assentados, façamos a leitura de maneira atenciosa e com muita reverência, e o texto assim nos diz. Verso 24. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Palavra do Senhor. Essa semana eu refletia, meus irmãos, nesse texto. E eu refletia nesse texto, meus irmãos, é claro, devido aos últimos acontecimentos aqui na nossa cidade, ou melhor dizendo, na cidade do Rio de Janeiro, já que estamos em São João de Meriti. E a cidade do Rio de Janeiro, talvez o estado, por que não dizer todo o Brasil e o mundo, foram impactados com essa grande notícia da grande mega operação policial que aconteceu no Complexo da Penha. Precisamos entender que foi uma operação legítima, mas é claro, sempre lamentamos as mortes que ocorrem. Mortes de pessoas, mortes de agentes da lei, mas quando nós olhamos não apenas esse acontecimento da mega operação com o seu resultado de dezenas de mortes, mas quando olhamos a evidência chamada morte, nós nos deparamos com uma grande realidade. A morte também chegará para nós. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, é exatamente essa declaração que José faz a seus irmãos. Ele inicia o verso de número 24 dizendo: eu vou morrer em breve. E com base, meus irmãos, nessa declaração de José, eu gostaria que você pensasse no seguinte: contemos os nossos dias, na certeza de que o nosso futuro já foi preparado por Deus. Me parece, nessa declaração que José havia feito aos seus irmãos, que ele tinha a consciência que os seus dias eram próximos, que a morte era inevitável, que o seu tempo nessa terra estava chegando ao fim. E o texto nos revela que antes da sua partida, ele traz uma profecia, e juntamente com a profecia, ele também faz um pedido aos seus irmãos. Olhem no texto. Ele fala que do dia em que a descendência de Israel voltaria para a terra prometida, mas ele também pede para que os seus ossos, os seus restos mortais, não sejam deixados no Egito, mas que sejam conduzidos, transladados para Canaã. Quando nós observamos a narrativa do livro do Gênesis, nós vamos perceber que a idade dos homens estavam sendo encurtadas desde o dilúvio. E quando olhamos na própria família de José, nós vamos entender que esses homens que viveram durante tantos anos sobre a terra, já não estavam vivendo tantos anos assim. Observamos, meus irmãos, por exemplo, Abraão, o bisavô de José. A Bíblia vai dizer que ele viveu 175 anos. Quando observamos o avô de José, Isaque, a Bíblia vai nos dizer que ele viveu 180 anos. Quando olhamos para o próprio pai de José, Jacó, a Bíblia nos revela que ele viveu 147 anos. E agora José, após de fazer essa declaração para os seus irmãos, que em breve ele iria morrer, a Bíblia que nos diz nesse texto que José viveu quantos anos? 110 anos. Talvez para o nosso padrão de vida, poderíamos dizer: pastor, até que ele viveu muito tempo. E realmente viveu. Mas quando nós olhamos para o padrão dos dias em que ele viveu, foi uma vida breve demais.
onde os homens tinham uma longevidade de vida, onde os homens viviam com seus clãs durante muitos anos. 110 anos, no tempo de Abraão, de Isaque, Jacó e José, era um tempo curto demais. Quando nós olhamos para o nosso tempo, meus irmãos, todo ser humano deseja viver o máximo possível. E não é apenas um conto, mas os estudos nos revelam isso, e você também já tem percebido, que o brasileiro tem envelhecido. A qualidade de vida do brasileiro tem melhorado. Nós estamos nos alimentando melhor. Nós estamos cuidando mais da nossa saúde. E até mesmo os homens que não são chegados ao exame periódico estão agora cuidando mais de si, estão tomando seu remédio, estão fazendo a melhor alimentação, atividade física, e não só a população brasileira, mas a população mundial está envelhecendo mais e envelhecendo bem. Mas ainda assim, quando nós nos deparamos com algumas pessoas com seus 110, 103, 108 anos, nós ficamos estarrecidos. Eu me recordo, muitos aqui devem se lembrar, da avó Manuela, membro da SAF da igreja em Santo Elias. Não me recordo agora se ela foi recolhida pelo Senhor com 104, 105 ou 106 anos. Mas eu me recordo dela bem ativa, com mais de 100 anos na igreja, cantando no coral, participando dos cultos. Eu fiquei, meus irmãos, assombrosamente assustado quando agora recente, em Minas Gerais, conheci um presbítero com 80 anos de presbiterato. Não confundam, não é 80 anos de vida, 80 anos exercendo o presbiterato, ativo na igreja. Já havia concorrido recentemente à última eleição, e esse presbítero já estava fazendo as programações para o seu próximo aniversário de 105 anos, aqui em Minas Gerais. E as pessoas ficam nessa correria, para ter uma vida melhor, para viver bem, viver mais. Contudo, meus irmãos, a nossa consciência, ela trabalha como a consciência de José. Mesmo tendo boa qualidade de vida, mesmo fazendo exercícios, mesmo visitando o médico regularmente, mesmo fazendo de tudo para prolongar os nossos dias, há uma realidade que nos cerca: a morte. Todos nós passaremos por ela. Todos nós enfrentaremos a morte. O que talvez muitos não estão pensando em nossos dias é o que vem após a morte. E até discutíamos isso, né, meu irmão Jorge, hoje na escola bíblica dominical. Ainda que muitos façam essa pergunta quando chega a morte: o que acontece depois da morte? Muitos não se preocupam com ela, e eu digo isso porque vivem de maneira resoluta. E eu citei esse fato da mega operação porque muitas pessoas que foram mortas, né, através desse conflito com as forças de segurança, eram jovens demais. E essa semana, certamente você viu essa notícia de uma jovem, uma moça, com 24 anos de idade. E com muito respeito e carinho pela sua família, enlutada, mas uma jovem que trilhou um caminho errado e que, infelizmente, teve a sua vida ceifada de maneira tão precoce. Mas entenda bem, não foi apenas ela ceifada de maneira precoce porque escolheu o caminho errado. Talvez nós que estejamos aqui, seguindo o caminho certo do Evangelho, nos alimentando regularmente, nos alimentando bem, fazendo tudo aquilo que o médico recomenda, podemos atravessar a rua indo para os nossos lares e sermos atropelados por alguém que saiu às ruas em direção alcoolizado. Podemos simplesmente, com todo o vigor, com toda a energia, e de repente ter um ataque fulminante, como aconteceu com um amigo meu de quartel com 35 anos de idade, que estava numa partida de futebol e simplesmente não estava nem jogando, mas no calor da emoção no banco de reservas, teve um infarto agudo do miocárdio e não houve tempo para socorrer. A realidade que José apresentou aqui para os seus irmãos é a realidade da humanidade, meus irmãos. A nossa vida é breve demais.
E quando nós entendemos que a nossa vida é breve demais, nós precisamos pensar no porvir, no que vem depois. E a Bíblia nos revela, meus irmãos, o que vai acontecer no porvir. Existe sim a eternidade, e a eternidade em dois paralelos. Existe a eternidade reservada para aqueles que em vida professaram a fé em Cristo, esses habitarão no gozo do Senhor. E existe também a realidade da eternidade para aqueles que em vida recusaram e rejeitaram o Evangelho, e para estes é o tormento, é o inferno, e eles serão atormentados pela eternidade. Eu me recordo, meus irmãos, na década de 90, quando eu ingressava nas fileiras do Evangelho, Igreja de Nova Vida aqui em Nilópolis, e havia uma frase escrita que mexia com as minhas entranhas. Não sei se ainda está escrito ali, passo sempre lá, mas nunca olho, mas tinha uma frase escrita: você já pensou onde você passará a sua eternidade? E alguns domingos atrás, eu voltando, acho que foi domingo passado, de uma preleção em Campo Grande, e eu estava dirigindo com o carro para fazer um acesso na Avenida Brasil, e eu vi uma cristã, uma crente, num sol, fez muito sol no domingo passado, e ela estava com um cartaz, uma madeira presa ao seu corpo e uma outra madeira presa na sua cabeça, naquele sol escaldante de meio-dia, quase 1h da tarde. E uma dos cartazes, eu passei com o carro e fiz assim, ó, com o carro, ó, olhando, porque num dos cartazes dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. A mensagem tem sido anunciada, mas muitas pessoas olham e dizem: ah lá uma louca, ah lá uma fanática. Outros veem as igrejas pregando e dizem: isso é uma perda de tempo. E as pessoas gastam essa brevidade de vida, que é passageira demais. Para alguns talvez seja 100 anos, para outros, como aconteceu com essa jovem, 24 anos. Mas seja 100 anos, 24 anos ou menos do que isso, a vida é breve demais. E quando eu olho essa declaração, meus irmãos, de José, a pergunta que o texto me fez foi: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como Cristo irá nos encontrar, meus irmãos? Percebam no texto, meus irmãos, que José, apesar de fazer planos para os seus restos mortais, ele fez um pedido. E o pedido para os seus irmãos foi: olha, não deixem os meus restos mortais no Egito. Levem os meus ossos para a minha terra, para eu ser sepultado juntamente com os meus antepassados. Ele teve essa preocupação sim com os seus restos mortais. Mas José estava muito tranquilo sobre o destino da sua alma, assim como seu pai, que estava totalmente tranquilo que ele seria reunido com seu povo na eternidade. E isso também está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 49, verso 29. É essa tranquilidade que nós precisamos ter e que nós precisamos ensinar. É essa tranquilidade que nós precisamos proclamar. É essa tranquilidade que nós precisamos ter para servir a Cristo. Seja pelo testemunho do seu Filho, seja através da revelação das Sagradas Escrituras. E a Bíblia nos garante, do Gênesis ao Apocalipse, essa segurança, a segurança da vida eterna. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, pela primeira vez vai estar reunido aqui no texto, juntos, esses três nomes: Abraão, Isaque e Jacó. E esse trio representa aqui toda a geração dos patriarcas. Eles são citados aqui, meus irmãos, com um único propósito: como cumprimento de uma palavra do Senhor para todas as gerações. José, ele já havia profetizado o êxodo e a concretização, da promessa feita a Abraão, porque em Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14, ele diz assim: então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas é o Senhor dizendo, eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitas riquezas.
Queridos irmãos, a vontade final de José, a oração de José foi atendida muitos anos mais tarde, quando Moisés libertou o povo do Egito. E foi Moisés que cumpriu aqui, não apenas a promessa que José havia anunciado aos seus irmãos, mas também foi Moisés que cumpriu o pedido que José também havia feito aos seus irmãos. Porque nesse momento, quando Moisés liberta o povo do Egito, ele pega os ossos de José e ele leva os ossos de José para ser sepultado. E quem vai sepultar esses ossos? É Josué, que vai sepultar esses ossos lá em Siquém, num campo que foi comprado por Jacó para deixar como herança a José e aos seus filhos. Está registrado lá em Josué, no capítulo 24, verso de número 32. E o que José nos anuncia nessa breve palavra? Ele estava vivendo no Egito, ele estava vivendo naqueles dias. O Egito não era um futuro a qual Israel seria levado. O Egito já havia começado naquele lugar. E mesmo sem experimentar as promessas que seriam efetivadas na pessoa de Cristo, José já entendia que a sua cidadania era celestial. Muitos homens e mulheres ainda não entendem isso. Muitos crentes ainda não entenderam isso. E vivem nessa terra como se o Egito, ou os dias atuais, pertencesse a eles. Muitos crentes estão longe do Senhor. Muitos crentes estão longe das igrejas. Muitos crentes não estão vivendo diante de Cristo uma vida conforme deveriam viver. Mas Josué, ele entendia que o Egito não era o seu lugar, nem o lugar da sua posteridade. É essa a compreensão que nós devemos ter. A compreensão que a nossa vida ela é breve demais, que a nossa vida é passageira demais. Mas nós também precisamos entender que esse mundo não é o nosso lugar, que esse mundo que eu quero aqui chamar, me permitam, de Egito, não é a nossa habitação. Nós estamos pelo Egito de passagem, mas há um lugar reservado para todos nós no futuro. E esse lugar separado para nós é um lugar glorioso. Me chama a atenção que José, ele poderia ter mandado construir uma pirâmide para guardar os seus ossos, mas ele não fez. Como muitos outros ossos foram guardados no Egito, dentro de muitas pirâmides, que se você não lembra, José ele se tornou o quê? Governador do Egito. Um grande homem no Egito, aclamado no Egito. Ele poderia ter uma pirâmide somente para ele, para guardar as suas riquezas e guardar os seus ossos. Mas ele não fez isso como muitos reis no Egito, ou conforme nós assim popularmente os chamamos de faraós, o fizeram. Mas ele entendia que o seu lugar não estava ali. Há muitos homens e mulheres que estão amando demais essa terra e estão abrindo mão daquilo que Deus preparou para nós na eternidade, através de Cristo. José, ele ansiava de estar juntamente com o seu povo na sua terra prometida. Esse precisa ser o desejo do crente. O desejo do crente não é desejar a morte, mas o desejo do crente é estar com Cristo. E por isso que Paulo declarou que a morte era lucro, porque ele sabia que quando a morte o encontrasse, e brevemente isso aconteceria, imediatamente ele estaria com Cristo, o que para ele era incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que pudesse ser oferecido a ele nessa terra. E eu já quero concluir essa breve mensagem, dizendo que este relato, meus irmãos, dessa história aqui no Gênesis, nos traz uma lição. A lição de que um cristão fiel não deve se iludir com os bens materiais dessa terra. Um cristão fiel não deve ter apego às coisas transitórias, pois ele sabe que a sua pátria é celestial. Ele sabe que a sua cidade, a sua casa, a sua terra não é feitura deste mundo, não foi construído pelos artesãos do nosso tempo,
mas foi preparada pelo nosso Deus. O escritor aos Hebreus, fazendo uma referência a José, ele diz que o gesto de José foi como um ato de fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 22. Mas ele também diz que foi um gesto que alimentou a fé dos israelitas quando eles saíram do Egito. E quando os israelitas saíram do Egito, eles sempre olhavam para a urna, onde estavam os restos mortais de José. E quando eles olhavam para a urna, eles lembravam que havia uma profecia que José havia lançado para o povo, mas também havia uma promessa feita por Deus, desde os mais antigos, que um dia eles estavam em peregrinação, passaram muito tempo no deserto, muitos morreram no deserto, muitos não entraram na terra prometida, mas aqueles que entraram se lembraram das promessas dos seus pais, e a promessa é que eles entrariam na terra, não qualquer terra, mas a boa terra, e nessa terra eles teriam um repouso, não qualquer repouso, mas o verdadeiro repouso de uma herança que havia sido preparada para eles através da promessa que havia sido feita por Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando no Egito. Hoje nós oramos pela paz no Rio. O paraíso, a cidade maravilhosa, mas o paraíso que está em chamas. E quando muitos irmãos, eu recebo ligações de todos os lugares e mensagens no WhatsApp, irmãos daqui da nossa terra pátria e irmãos de outros lugares, irmãos da Austrália, irmãos da Europa, irmãos de Angola, e todo mundo me pergunta o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu sempre respondo: fiquem tranquilos, é um assunto interno, é coisa nossa, mas os dias nebulosos vão passar e o sol voltará a brilhar sobre nós. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está no Egito, nós estamos de passagem pelo Egito. A nossa esperança está numa cidade gloriosa que Deus preparou para cada um de nós habitarmos. E sabe por que devemos ter essa esperança? Porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Contemos, meus irmãos, os nossos dias, na certeza de que a eternidade nos aguarda. Guardemos com fé, conforme disse Paulo para Timóteo, a nossa fé, sabendo em quem nós temos crido, porque Ele, o nosso Deus, é poderoso e guardará a nossa herança. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Curva a sua fronte.